Uma onda de acontecimentos que ainda não parou. Carlos Jorge, um ex-aluno da Casa Pia, também entrevistado nestes últimos dias, está hoje connosco. Boa noite. Olá, boa noite. Quando é que foi para a Casa Pia? Que idade tinha? Eu tinha 11 anos quando entrei na Casa Penso Pia. que ainda não estou em condições de falar consigo. Começamos de uma forma atribulada, mas agora já pode. Eu tinha 11 anos, em 1977, quando entrei para a Casa Pia, e atribuíram-me o número 140, e grande parte dos meus colegas era assim que me conheciam. Era os 140 para cá, os 140 para lá. Principalmente pelo meu mau gênio que eu tinha. Falaram-lhe logo do Bibi? Não logo, mas alguns tempos depois, sim, avisaram-me. Como eu vinha, eu era semi-interno, entrava às 8 da manhã e saía às 8 da noite. E como eu esperava longo tempo pelo elétrico em frente aos Jerónimos, o meu mestre da tipografia, o maestro Florindo Ivaristo, que era quem dirigia a banda, a professora Manela Carreira, que era a minha professora de artes visuais e trabalhos manuais, avisou-me algumas vezes para eu ter cuidado, que era mais perigoso descer desde o refeitório da Casa Pia até à paragem do elétrico, do que depois todo o trajeto até ao Largo de Chafariz dentro, como morava em Alfama. Ele alguma vez tentou assediá-lo? Alguma vez o abordou? Tivemos uma pequena quesilha aos dois, à saída da minha aula de tipografia. Eu dirigi-me à provedoria com um trabalho que o mestre de tipografia me mandou levar, e trabalho esse que não chegou a passar 10 metros da tipografia, porque eu espetei-lhe com o trabalho todo em cima na cabeça. Ele desmaiou, caiu ao chão, chamei o meu mestre a correr, disse-lhe, passou assim, ele estava-me a querer apalpar e eu dei-lhe com o trabalho em cima. O mestre saiu cá fora, olhou e disse, fizeste muito bem, vai para dentro que não te acontece nada. Isso resultou? Nunca mais houve nenhuma tentativa? Resultou, passado pouco tempo, com outras situações que foram passando. Eu soube que ele tinha sido suspenso e durante, estou-lhe a falar, estou-lhe a reportar a princípio da época escolar de 78, soube que ele foi suspenso e houve, durante alguns anos, uma grande calma. Embora se falava assim... Mas toda a gente falava nisso? Era um assunto conhecido, era voz corrente? Entre os internos, entre os semi-internos, pessoas extra Casa Pia, por isso é que eu fico muito abalado e um pouco sentido quando hoje ouço tanta gente dizer que ninguém sabia de nada. Quando é tudo diz hoje mentira. toda a gente, são as pessoas que têm intervindo ao longo destes dias em relação a este caso, têm seguido atentamente aquilo que tem sido divulgado. Desde o Sr. General Ramalhianes, passando para a senhora, que era na altura Secretária de Estado, passando por Polícia Judiciária, passando por toda a gente, grande parte, quando dizem que não sabem de nada, não estão a ser verdadeiros. Porque era voz corrente dentro da Casa Pia. Era voz corrente. E viu alguma coisa, para além daquilo que se passou consigo? Eu, como digo, era tanto ou quanto indisciplinado. E fugia muitas vezes à escola. Fugia pelo campo, eu não sei como é que se chama o campo hoje, na altura a gente chamava-lhe o campo do Jacó Rodrigues Pereira, que era o que fazia precisamente a fronteira entre o Instituto Jacó Rodrigues Pereira, que era os surdos-mudos, e a nossa Casa Pia, a nossa secção Pinamanique. E eu ia a fugir, eram 4 e tal da tarde, ia a fugir da escola, como acontecia muitas vezes, saíamos para o portão do Jacó Rodrigues Pereira e estava sempre aberto. E eu ouço um miúdo de cor, em 77 é quando há a grande invasão de pessoas de cor na Casa Pia. Que vêm da África. Vêm da África, vêm da Indonésia, inclusive, da Timor. Perdão. Por esse motivo eu ouço uns gritos assim, ajudem-me, esteja quieto, ajudem-me. Eu voltei atrás, de mochila às costas, olho para dentro da casa de banho e diz-me, porque havia uma casa de banho quando se entrava, subia-se os 3 degrauzinhos, abaixo havia uma casa de banho e entrava-se nesse campo. Eu volto atrás, olhei, fiquei espantadíssimo, não sabia o que é que havia de fazer. Ele disse-me, sai já daqui, senão vais ver o que é que eu te faço a ti a seguir. E eu, pernas para que te quero. Acho que cheguei a casa nesse tempo muito mais depressa com o elétrico. No dia a seguir, assim que entrei na escola, a primeira coisa que me ocorreu foi de ir fazer queixa dele. Chamei o preceptor Barata, que era um senhor que nunca gostou de mim, não sei porquê. Não, minto, fui ter com o preceptor Nobre e ia informá-lo, e ele disse-me, tu desaparece porque andam à tua procura. E eu desapareci. Ou seja, isso que viu não teve qualquer tipo de consequências? Teve uma consequência grave, veio uma carga de tareia que vocês não calculam por ter denunciado o senhor e porque disseram que eu tinha fugido da escola e que era tudo mentira, porque eu estava a ocultar... Uma carga de tareia de quem? Dos preceptores. O único que não me bateu foi o preceptor Nobre e o preceptor Pires. Todos os outros
me chegaram a roupa ao pelo porque eu tinha fugido da escola, porque tinha faltado a 3 horas, e é verdade, porque tinha fugido de sair da escola sem autorização, e o que eu estava a dizer, e quando eles me batiam, mas eu vi o Silvino, eu nunca o tratei por Bibi, sempre o tratei por Silvino. E essa história que se passou consigo circulou, passou desse núcleo dos preceptores a darem-lhe a tal carga de tareia para instâncias superiores na Casa Pia, para outros funcionários, outros responsáveis? Eu penso que pouca gente tem conhecimento desta situação, tinha conhecimento o falecido maestro Florindo de Evaristo, que era o senhor que dirigia a banda, teve conhecimento 1 ou 2 colegas com quem eu desabafava, inclusivamente esse que morreu, teve conhecimento, porque eu, entretanto, faltei 3 dias à escola porque eu diariamente tinha dores de cabeça muito grandes e que não me sentia bem, não queria ir à escola. A minha mãe está em casa hoje a ouvir esta história, sabe tão bem como eu, que todos os dias que eu fugia à escola e que aquelas consequentes dias que eu faltava à escola, nunca foi por realmente ter dores nenhumas. Ela, muito mais tarde, quando eu casei, ficou a saber que foi uma vez que fui perseguido por alguém que me tentou violar, e graças ao guarda da Carris, em Santa Mara, que eu não fui violado. Foi uma vez que me perseguiram até aos chafariz dentro, que eu tive mais 6 dias em casa sem querer ir à escola, e por esse motivo muitas coisas aconteceram. Não me venham hoje dizer que ninguém sabia de nada, porque este caso só se flagrou agora graças à Felícia Cabrita e ao Miguel Ribeiro, que sem dúvida nenhuma têm todo o mérito, e todos os casapianos que sofreram têm que estar agradecidos, o Expresso e a SIC, inclusivamente, mas principalmente é uma vergonha, ao fim de 30 anos, eu nunca pensei que esse homem ainda estivesse ao serviço da Casa Pia. Com um problema, que segundo se constava, que em janeiro voltaria para o serviço da Casa Pia, depois, quer dizer, neste país, em vez de se castigar as pessoas, dá-se-lhe reformas antecipadas, manda-se para casa, e fica tudo na mesma, coitadinho, e dá-se-lhes acesso. O senhor tem muito mais coisas para contar, inclusivamente assistiu à morte de um seu colega, e eu conto consigo para nos falar dessa história e desse caso. Devo-lhe dizer, Conceição, que aqui o meu amigo Granja trouxe hoje uma fotografia em que está o Namora, está ele, estão alguns Nós daqui a pouco teremos a oportunidade de ver, é um pormenor muito pequeno, e nós vamos ouvir essa história e depois conto consigo para acrescentar-lhe pormenores, visto que assistiu a tudo. Nesta hora extra especial, recordamos-lhe tudo o que até agora conseguimos saber sobre este caso, num trabalho que começou com uma investigação da jornalista Felícia Cabrita para a SIC e para o Semanário Expresso. Foi a história de coragem de Joel que desfez uma teia de silêncio que durou 3 décadas. O pesadelo aconteceu há pouco mais de um ano. Joel tinha 13 anos quando alegadamente foi vítima de uma violação. Demasiado jovem e inocente para perceber que o funcionário do colégio que tratava por pai era afinal um homem sinistro que, à troca de guloseimas e dinheiro, abusaria sexualmente dele. Como no dia em que Joel acompanhou Bibi, como era conhecido entre os alunos, a um casamento no Alentejo. À noite dormiram juntos e o pior terá acontecido. Eu deitei-me normalmente, ele encostava-se a mim, eu afastava-me para a parede. Ele encostava-se a mim, afastava-me para a parede. Depois começou-me a meter a mão no pénis. Eu já um pouco mais para a parede. Enquanto não podia mais, começou-me a esforçar a cabeça para fazer sexo oral, de tal ponto que ele fez uma força bruta que puxou mesmo para baixo. Depois puxou para baixo, eu ainda lhe fiz, não, foi por segundos, fiz sexo oral, depois ele começou-me a meter o pénis no ânus. Mal meteu-me o pénis no ânus, enfiou-me à primeira e disse-me logo, não grites, não grites. Tempos depois, Joel ganhou coragem para contar os pormenores à polícia. Mas a verdade é que este jovem faz parte de uma imensa lista de menores alegadamente violados ao longo dos últimos 30 anos por Carlos Silvino, um funcionário referido como exemplar, mas que ao longo destes anos sempre foi denunciado pelos alunos de abusos sexuais. Era, aliás, conhecida na Casa Pia a tendência pedófila do funcionário. Carlos Silvino é admitido em 1975, mas apenas por 20 dias. As denúncias dos menores são tão graves que são os colegas que os expulsam. Américo Henriques foi um desses professores. O Carlos Silvino da Silva, enquanto aluno da secção Dona Maria Pia, portanto nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, era conhecido como um dos casos mais graves de práticas homossexuais perpetradas em colegas mais novos
na secção Dona Maria Pia. Dessas crianças, os educadores, ou preceptores e vigilantes, recolheram depoimentos escritos que não se sabe onde param. Sei que desapareceram, mas foram recolhidos depoimentos escritos dessas 10 a 12 crianças violadas pelo Bibi entre 3 de novembro e 23 de novembro de 1975. Apesar de afastado, Bibi continuou sempre a frequentar o colégio, até que, por incrível que pareça, em 79 é de novo admitido como funcionário da Casa Pia. E o pesadelo dos menores começa. Os relatos de abusos, por esta altura, eram quase diários. Despiu-me, eu tinha o pijama vestido, ele tirou uma parte de cima, a parte de baixo aquilo não era fácil, pronto, ela mexia no sexo, porque eram uns pijamas tipo hospital, aqueles pijamas, e então facilmente me tocou no sexo, excitou-se por isso, excitar-se-ia com certeza por tocar no corpo de um jovem atlético, encostou-me à parede para tentar, mas depois, ele no início foi agressivo, mas depois notou que eu não tinha apetência para corresponder aos atos dele, ele, entretanto, não me agrediu mais. E depois verificou que eu estava tenso e quase a chorar, porque a porta estava fechada e eu não podia sair, tentei sair. Foi então que verifiquei que a porta estava fechada e que não estava lá a chave. Ele então acalmou-se e aproveitou masturbar-se, que era um dos desejos dele, com certeza. Digamos que eu estava ao sabor da sua vontade, não é? Não havia combinação prévia, digamos. Até porque o leque era bastante grande de pessoas e julgo que era um bocado o desejo de hoje, vou usar aquela pessoa, amanhã vou usar aquela, e portanto era aleatório, portanto não havia coisas previamente combinadas. Eu na altura lembro-me que, quer dizer, não imaginava que pudesse haver mais alguém, senti-me completamente sozinho, como não sei se já lhe disse, mas eu na altura era órfão de pai, quer dizer, não dava para falar com a minha mãe sobre isso, nem com mais ninguém, porque nós sentimos uma vergonha tremenda e, enfim, na altura com 11 anos talvez não problematizava as coisas que eu problematizo hoje, mas há também um sentimento de vergonha. O ambiente começou a ficar de tal maneira pesado, quase um ambiente de terror, não é? Que as pessoas, só o facto de ouvirem falar no nome do Carlos Silvino, as pessoas ficavam retorizadas, não é? Quando se começava a chegar à noite, as pessoas começavam a combinar, digamos, uma vigília. Chegou-se, aliás, a manter-se pessoas acordadas num quarto inteiro, para quando ele lá fosse, toda a gente pudesse falar e acender a luz no sentido de o intimidar, não é? Que havia muitas testemunhas. Essas experiências eram traumatizantes para os menores e traumatizantes para mim e para o secretário. Porque nós às vezes chegávamos a estar meia hora parados à espera que a criança reconsiderasse, se quisesse dizer alguma coisa ou não quisesse, se quisesse acrescentar ou quisesse retirar. E tornava-se de tal maneira pesado o ambiente que eu muitas vezes tinha que me levantar e sair cá para fora porque não aguentava. Ou seja, as crianças tinham medo e vergonha? Tinham medo e vergonha. Muita vergonha e sempre com medo. Com medo que ele depois cá fora que lhes batesse. Ou que fizesse outras coisas. Ele era, e parece que há provas, porque há outros processos disciplinares instaurados pelo senhor por comportamentos violentos. Violentos. Agredia, injuriava, chamava nomes. Eu, pelo menos, fui instrutor, talvez, de 3 processos disciplinares contra ele por injúrias e agressões. Como consequência de denúncias como estas, abrem-se processos disciplinares e o pesadelo das crianças passa para o papel como prova. Cartas escritas por alunos que confessam quando e como eram molestados por Bibi. Há também por esta altura um grupo de jovens que acabou por se apoderar da principal prova contra Carlos Silvino. Descobriram que todas as noites o homem escrevia num diário tudo o que fazia com os alunos. E assim, os jovens planearam um assalto ao quarto do funcionário. O diário era escrito ao pormenor, não é? Com o dia, a hora, não é? A data, se fazia chuva, se não fazia chuva, não é? E depois o mais incrível nisto tudo era porque era tudo escrito ao pormenor, até, digamos, o orgasmo tinha durado não sei quanto tempo. Não é? O fulano tal ficou-me um prazer de X de tempo. E é este fulano, não, gosto mais que seja este fulano a fazer.
fazer-me isto, gosto mais de comer aquele flango, porque aquele flango me dá mais gozo, portanto, todo este tipo de coisas estava descrito ao pormenor, quer dizer, e sem se preocupar com o sofrimento das pessoas, quer dizer, era inacreditável, quer dizer, quando nós lemos o diário, ficamos perfeitamente abismados, não é, pensar o que é que passa na cabeça deste flango, quer dizer, para ver o pormenor de descrever os atos em si. E pensávamos que estávamos perante um autêntico psicopata, quer dizer, estávamos perante uma pessoa muito perigosa. O diário foi apresentado a 2 educadores do colégio, acompanhado de depoimentos por escrito dos alunos vítimas de abusos. Mesmo com as provas recolhidas, incluídas em longos processos por demais esclarecedores, Bibi mantém-se firme, pelo menos até 89, a altura em que a denúncia de uma mãe de um menor o leva a ser expulso novamente. O Carlos Silvino negou sempre, do princípio ao fim, negou sempre que ele estivesse relacionado com aquilo que era acusado. A primeira coisa que dizia é que ninguém lhe tocava, que não havia ninguém que fosse capaz de o castigar, que ele estava bem protegido. Intocável, Bibi continuou na Casa Pia, próximo dos menores, durante mais uma década. Só em 2001 é reformado antecipadamente, depois do pequeno Joel ter tido coragem para pôr fim a 30 anos de um perturbador silêncio. Joel está connosco esta noite. Boa noite, Joel. Boa noite. Sente-se aliviado por ver que tanta gente está agora a falar neste caso? Sim, sinto-me bem aliviado porque assim não sou eu o único e tenho mais companhia como para juntar ao processo. De quem é que partiu a iniciativa da denúncia? Foi quando contou à sua mãe? Foi da iniciativa dela? Foi o Joel que achou que isto tinha que ir para a frente? Como é que foi? Não, foi a minha mãe que ajudou-me a tomar a iniciativa porque eu estava com certo medo. Tinha medo de quê? De me acontecer alguma coisa. Ainda tem esse medo? Não. Tem tido alguma pressão nestes últimos dias? Alguém já falou consigo? Não, ninguém. Tem-me só ajudado, é o que tenho agradecido. O que eu tenho a agradecer é aos meus colegas da escola que têm-me ajudado imenso. Sabia desta história tão antiga quando chegou à Casa Pia? Não, nunca soube. Nunca soube, a não ser quando lhe aconteceu assim? Sim. Nunca tinha ouvido? Sim. Penso que já voltaremos a falar mais adiante nesta hora extra. Boa noite, Teresa Costa Macedo. Hoje esteve na Judiciária. O que é que disse hoje na Polícia Judiciária? Somente aquilo que é o mais importante, que são os relatórios que de 82 eu própria avoquei como responsável e governante. Os relatórios que reportavam uma situação dramática que foi o desaparecimento dos meninos da Casa Pia encontrados numa casa em Cascais. Depois, por minha iniciativa. Foi um relato e foi a apresentação desses relatórios que na Polícia Judiciária em Lisboa não estavam. Portanto, e ao mesmo tempo ajudei. Não estavam e deveriam estar? Não, explicaram-me que, dado que os factos tinham acontecido na comarca de Cascais, ao tempo, o procedimento era enviar tudo o que respeitava, inclusive ao material, que são as fotografias que deveriam... Para a comarca correspondente, que é Cascais, e de onde tivemos a informação há bem pouco tempo, esta tarde, ao fim da tarde, que não há nada. Tudo o que dizia respeito a esse processo foi destruído no Tribunal de Cascais, segundo as informações que nos chegaram. De qualquer modo, porquê é que guardou esses relatórios consigo? Eu guardei os relatórios porque achei Achava que um dia precisar deles? Não, porque podia ter guardado aqui o auto de entrega do material que eu achava mais complicado, mais difícil e mais delicado, que eram as fotografias das crianças abusadas nessa casa. E esse auto eu deixei no Ministério. Estes 2 relatórios foram feitos por minha iniciativa, não foi o provedor, fui eu que pedi às educadoras e à polícia que as acompanhou que fizessem para mim
um relatório sobre a situação geral, que é um deles, e o depoimento queria saber exatamente o que é que os jovens tinham dito. Havia um outro relatório em que os jovens, mais completo, apontavam todos os nomes de todas as pessoas, todos os homens que tinham passado por aquela casa. E eu esse relatório não tenho. Portanto, eu apresentei aqueles dois que eu achei mais importantes na altura. Eu gostava, se não te importas, de dizer o seguinte. Os dois relatórios que a senhora doutora apresentou não me parecem os mais importantes de forma alguma. E eu lembro-me quando falámos a primeira vez e quando me quis ajudar, que me disse que tinha nomeadamente o processo num cofre e que tinha perdido as chaves e que ia fazer um esforço para encontrar essa chave e enviar-me os relatórios. Não, o relatório dos nomes. Polícia, por favor. Falou-me no processo. Não, eu falou-me falei no relatório dos nomes. Isto é o processo. Falou-me que tinha um processo que estava fechado num cofre, que tinha perdido as chaves, mas quando voltasse dos Estados Unidos, Polícia, que eu ia... Primeiro não estava nos Estados Unidos, fui para Lausanne e para Geneve. E, portanto, para uma organização... Falou-me em políticos, eu tenho... Falou-me em pessoas importantes, mas que não constam, de facto, neste relatório. Digamos que estes dois documentos têm, digamos... Só uma coisa que eles dizem na Polícia Judiciária. Tudo aquilo que sabe, tudo aquilo que viu, tudo aquilo que ouviu, deixou hoje essa informação toda na Polícia Judiciária. A maior parte da Polícia já sabia e, portanto, aquilo que eu disse e aquilo que foi dito foi exatamente nós confrontarmos se havia mais alguma coisa que eu sabia que a Polícia Judiciária não soubesse. Em primeiro lugar, mas eu não são só dois relatórios, são três. A doutora falou-me eu não disse uma coisa que mandou três, não foi só estes dois. Polícia, eu venho aqui com um espírito de colaboração. Mas vamos colaborar. Eu estava aqui... Eu acho estranho que nos elementos todos que eu tenho de troca de correspondência entre a Polícia Judiciária e a Casa Pia, sim, que vão de 80 a 82, sempre na mesma secção, quarta secção, em que está à frente o agente Andrade, não há nenhum outro processo que não seja um processo que foi, graças a este homem, chegou à Polícia Judiciária, que é um processo de 80, que tem um número, que é o 10.344/91. 81. Toda esta correspondência se mantém com a Polícia Judiciária e a Casa Pia até 82, em que vão pedindo à Casa Pia novas informações, etc. E eu não vejo outro processo. Eu não estou aqui para ser julgada. Eu estou aqui com o grande espírito de, neste silêncio todo, de 20 anos, em que eu procurei fazer levantar os processos mais colegas seus. Sim, mas o que é, Felícia, o que é que tu estavas à espera de encontrar que não encontraste na documentação que tens? Okay, assim, nesta documentação só se fala num processo, que é o processo que se foi arrastando e que deu origem a auto-averiguações e que, digamos que o professor Américo foi o homem que esteve por trás disto. Todos os documentos que eu tenho da PJ só se referem a um processo. E a esse processo estaria outro processo, penso, que era um processo de 80. Este processo terá seguido do TIC, depois para o Tribunal da Boa Hora. Também é engraçado estar desaparecido, porque toda a pesquisa que nós fizemos no Tribunal da Boa Hora, desde 83, data em que ele terá entrado, até 84, não se encontra nada. Mas a destruição de que eu falei, entre aspas, digamos assim, do Tribunal de Cascais, deve-se ao passar do tempo. Não, ou seja, foi passando o tempo e o caso morreu. O processo de 83 é o processo que eu enviei para a Polícia Judiciária. Mas que não existe nenhuma documentação. Eu gostava, Felícia, mas aqui o doutor, que é advogado, eu acho estranhíssimo como é que mandam queimar um processo, como é que destroem um processo de 82. Eu já consultei processos de 40, de 1930, etc. Portanto, este processo provavelmente estaria no arquivo. Andamento, teria a obrigação de aparecer. Não estamos aqui, não está aqui ninguém da Polícia Judiciária para poder responder. Mas, de qualquer modo, esta questão do tempo é muito importante. Eu perguntava-lhe, isto está no espírito das pessoas que a têm ouvido, agora congratula-se com o facto de estarmos a falar neste assunto, mas porquê o silêncio dos últimos anos? No qual silêncio? Se não fosse agora esta investigação jornalística, qual seria, quando é que falaria?
qual silêncio? Eu vou à PJ em 84. 84 já lá vai, Então, não é? Eu já ouvi dizer que vai à Polícia Judiciária e que lhe diz, a senhora já não é secretária de Estado. Não interessa, mas e, portanto, não temos nada que prestar informações. Seus mas colegas, os factos continuam. Dá-me licença, Conceição. Vários colegas tentam investigar, esbarram sempre com imensa dificuldade de aceder a informações, e eu digo o que sei, e eu não sou polícia. Quando estava como governante, tentei que a Polícia governante é cidadã de tudo aquilo que sabia. Então, como é que conseguiu conviver com essas informações? Essas fotografias chocantes que viu, como é que conseguiu viver com esse, não, sempre com a perguntar essas onde é que estão, sempre a perguntar onde é que estão. Agora, há aqui uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, sim, porque nós, na defesa, e hoje já ouvi que nós estamos aqui todos a atacar a Casa Pia. Ora, nós todos os que aqui estamos pela mesma causa, na defesa de uma instituição. Eu penso que até os nossos repórteres no local, na Casa Pia, o que têm tido a reação dos alunos é uma satisfação por estas coisas estarem a ser faladas e denunciadas no sentido de os proteger. Exatamente, não me parece que estejam traumatizados com estas e noutra tem havido depoimentos de pessoas que acham que, afinal de contas, nós estamos a atacar a Casa Pia e a pôr em causa a sua dignidade. Não, eu estou a falar, não estou a atacá-la assim, eu estou a pedir-lhe que nos explique. Não a atacar. Ora, o que eu queria... penso que é evidente que aqui há muitos responsáveis. Para mim é uma coisa que eu pergunto. Então, estamos aqui todos a falar ao mesmo tempo, no mesmo silêncio, de há 20 anos. Até 1980, que eu entrei, 74, 1980, mas porquê é que não vêm aqui outros governantes? Eu faço-lhe esta pergunta simples. Eu faço-lhe esta pergunta simples, que é uma pergunta que eu não consigo ter resposta para ela. Perante casos tão graves, foram-se abrindo vários processos disciplinares, vários autos de averiguação, e estamos perante casos gravíssimos, estamos perante crime. Como é que é possível que a Casa Pia tenha poder para investigar internamente um caso destes e não participa a PJ? Não é normal. De 80 a 82 foram os provedores mandaram, têm competências próprias, mandaram para a Polícia Judiciária. Em 1982, dá-me licença. Mas eu não sei, eu não me interesso, eu não sou Polícia Judiciária. Mas é isso que eu lhe estou a dizer, nós agora estamos a falar da Polícia Judiciária. O que eu lhe estou a dizer não é isso. Eu estou-lhe a dizer que poder é que a Casa Pia tem para investigar internamente e fazer autos de averiguação. E que manda para a Polícia Judiciária. Não manda, porque são várias as denúncias e vêm de 76. Diga-me, se a Casa Pia tem condições para, por exemplo, examinar as crianças que foram violadas. Ora, se estas crianças não foram examinadas na altura, como é que se pode fazer prova? Felícia, explicaram-me agora, ainda há bem pouco tempo, que ao tempo era preciso haver flagrante delito e este não era crime e era atentado ao pudor. Portanto, o que é que acontecia? Chegavam estes relatórios à Polícia Judiciária e, como não havia nem flagrante delito, nem atentado ao pudor, e havia averiguações da parte da Polícia Judiciária, e só quando, em 82, acontece o caso do Estoril, é que a Polícia Judiciária intervém. É isso então que justifica que as pessoas à sua... Da América Henriques até 86 para o atual ex-provedor, temos denúncias dele consecutivas e já estamos em 86. Mas eu não sou e as coisas continuam a ser resolvidas. Exatamente, mas eu não sou Polícia Judiciária para responder. Teresa Costa Macedo, mas de qualquer modo também a ouvimos dizer que delicadamente tratou deste caso. E os seus ex-ministros dos Assuntos Sociais também não se lembram nada, ao tempo que era Secretária de Estado, não se lembram nada deste caso. E significa que tomou para si a responsabilidade deste caso? Não, com certeza que não. Coisa se passa com a memória. Acha possível que no tal e qual de 17 de julho de 1981 que tenha havido... Mas não deveria ser a Secretária de Estado a informar, não o tal e qual? Com certeza, não é o tal e qual. Isto passou por todos os ministérios. Quando isto aparece na primeira página, prostituição masculina tinha mercado na Casa Pia, com certeza que o ministro então, Carlos Macedo, o ministro Vagão Félix, então Secretário de Estado, o Secretário de Estado da Saúde, ficámos todos profundamente preocupados. Então agora vêm-me dizer que ninguém... Preocupado? Posso falar? É que isto é inadmissível. A senhora doutora perdoa-me. Eu já disse ontem à senhora doutora o seguinte.
eu não me posso sentir violentado novamente 27 anos depois. Mas eu também não Desculpa, posso ser violentada aqui nesta... Posso falar? Eu estava a falar, você que me interrompeu. Não, eu pedi licença e estava a falar da questão da memória. Da memória e dos esquecimentos. Como é que é possível? É que isto é indigno. Ou seja, isto indigna-me profundamente. E eu também me indigna profundamente. Está aqui uma transcrição do jornal Portugal Hoje. Indignam, mas o que é um facto é que estas pessoas que estão a ser referidas dizem que não se recordam. Não é isso que me indigna. Não é isso que me indigna. É que estes responsáveis políticos da altura, que deixaram a Casa Pia no abandono total, não podem agora vir dizer... Mas quem é que abandonou a Casa Pia? A doutora Teresa Costa Macedo, que aparece aqui, e eu penso que tem que ser vista a sua posição aqui, e só me estou a referir à senhora, porque a senhora apareceu no início deste processo, denunciado pela SIC e pelo Expresso, como se fosse uma grande lutadora contra a pedofilia, e a realidade, estão aqui as provas concretas de que não só perante o senhor general Ramalhianes e perante a senhora foi denunciado pelos alunos da Casa Pia, e vou ler, outro problema levantado pelos rapazes de Pinamanique relaciona-se com a violação de crianças por um funcionário da Casa Pia de alcunha ao Bibi. Esta denúncia levaria a uma breve intervenção do provedor, dizendo que estava tudo resolvido e que o senhor que não se tinha provado nada. O mestre Américo escreve ao ministro, escreve ao provedor, que não lhe liga rigorosamente nenhuma. Escreve ao ministro. Esta senhora pega no processo. Eu gostava de ouvir sobre isso. E diz aqui, quanto ao mestre de oficinas, exorbitou as suas... Não vale a pena. Por amor de Deus. Então deixe-me ser eu... Eu estou aqui enfocada, então lá, de 74... Como é que justifica? Deixe-me só te perguntar. Como é que justifica que em relação a esta... 74, desculpe, 74 a 1980 houve... O abandono da Casa Pia é feito nesta altura. Eu entro e começo com a reforma... Nós não estamos a falar do abandono da Casa Pia, estamos a falar desta questão muito concreta. Eu estou aqui a responder... Isto é um documento assinado por si, em relação à exposição que o mestre Américo faz ao ministro, aquilo que diz é que o senhor provedor agiu corretamente e sai sobre o levado do processo. Mas o mestre Américo exorbitou as suas funções ao acusar o seu superior hierárquico, que tinha que se manter no silêncio. Dá-me licença. Uma questão aqui de fundo. O mestre Américo manda a carta para o Sr. Ministro. E não deveria tê-lo feito segundo as suas palavras. Exorbitou as suas funções. Havia regras que tinham de ser cumpridas. Eu tinha acabado de chegar à Casa Pia, considerei que até um determinado momento, portanto até admito a seguir o provedor, quando vejo que ele não cumpre e que ele, afinal de contas, não era a pessoa que deveria estar no lugar. O mestre Henriques, porquê é que a seguir e porquê é que estou eu aqui, não pergunta ao ministro de então, a quem mandou a carta, porquê é que nunca mais... Quem era o ministro Américo? Era o Sr. Doutor João Moraes Leitão. Se me derem licença... Ainda hoje disse que não sabia de nada. E ele é que mandou a carta para mim. Senhora Doutora, desde que entrou que eu não a consigo encarar nos olhos, vou encará-la agora para lhe dizer que não lhe agradeço de maneira nenhuma o elogio que me fez ontem na televisão. Que me considerou, disse que o mestre Américo era um professor muito querido e muito estimado da instituição. É pena que Vossa Excelência, enquanto Secretária de Estado da Família, não tivesse esse conhecimento e que tivesse, na minha perspectiva, deturpado completamente o sentido do relatório final do Sr. Dr. José Alberto Pereira Monteiro, instrutor do processo que decorreu devido à minha participação e que, no seu, lembra-se, por considerar interessante despacho, o seu despacho 2880, que eu vou-lhe avivar a memória, que foi... Desculpe, agora eu estive calado... Eu sou o Bibi. Não, a senhora só encobriu o Bibi. A senhora só encobriu o Bibi. Eu suspendi o Bibi. Eu acho a senhora não suspendeu nada. Eu acho a senhora não suspendeu nada. Eu acho A senhora não suspendeu nada. Não, a senhora não suspendeu nada. Eu considero que estes dois amigos, posso dizer assim, estão aqui não para tratar da questão central, da pedofilia, em coisa, mas para me atacar. Estamos aqui para repor a verdade. Ora, exatamente. Sabe porquê? E há muitos... Sabe porquê? Eu vou lhe dizer com toda a sinceridade. Estou há 39 anos... Eu também estou muito ofendida. Estou há 39 anos... Eu estou muito ofendida. Ofensas à parte, eu agora faço aqui um interlúdio para passar a palavra à Adeline Granja, que está ali numa agitação para falar. O que é que queria dizer nesta parte da conversa? Queria dizer o seguinte,
as notícias que foram publicadas há 22 anos e que a SIC teve a honra de transmitir ontem, com a minha cara mais jovem, e esta fotografia... São a prova? São a prova, de facto, de que a verdade tem que ser, de facto, que o grupo falada. de alunos da Casa Pia falou no com caso o Ramalhianos, ao e general também convém Ramalhianos referir aqui, e à secretária de Estado. convém referir aqui que esta denominada Revolução dos Gansos partiu com à vontade de poder falar com os órgãos de soberania. E a doutora Teresa Costa Macedo tinha recusado receber os alunos. Por uma questão de protocolos. E, portanto, isso foi uma oportunidade, essa visita do Presidente da República. E o Presidente Ramalhianos, graças... Posso fazer uma à parte? Só uma à parte. Foi o Sr. Presidente Ramalhianos que exigiu ouvir os alunos. Exatamente. O professor... Passando ao lado... O general Ramalhianos diz O doutor... que não se lembra absolutamente nada. Deixe-me acabar a minha intervenção. Do caso Bibi. O professor... Foi ele, ele disse que não foi se ele lembrava. que versou. Eu posso... Vossa Excelência. E o senhor então... Eu posso referir... O alvo da nossa conversa não é a Secretária de Estado. Eu posso referir... Não é não. O alvo da nossa conversa não é a Secretária de Estado, é Carlos Silvino, o alegado pedófilo da Casa Pia, que acabou de ser detido ontem ao final da tarde. E quem o encobriu? A Judiciária foi buscar Carlos Silvino ao escritório da sua advogada, cumprindo a ordem ditada pelo mandato de captura. Bibi não ofereceu resistência, nem prestou declarações à reportagem da SIC. Foi levado para os calabouços da Polícia Judiciária em Lisboa e já hoje foi presente ao juiz, que confirmou a sua prisão preventiva. Consciente das acusações sobre a prática de violações na Casa Pia ao longo de quase 3 décadas, Carlos Silvino decidiu dar a cara antes do dia de ontem, quando foi detido, e deu a cara à entrevista à Felícia Cabrita para se defender. Mais uma vez, chamo a atenção, que já o fizemos aqui na SIC, para a linguagem utilizada nos depoimentos, que podem ferir algumas susceptibilidades. Vamos ver então a reportagem. Carlos Silvino é o homem, o ex-funcionário da Casa Pia, acusado de violar e assediar mais de uma centena de crianças. Impávido, tranquilo, Bibi, como é conhecido pelos alunos, nega frente às câmaras as acusações de dezenas de pessoas ao longo de 30 anos. Bibi nega que alguma vez tenha abusado sexualmente de menores. Acha que o que está a acontecer é injusto? Da minha parte, é. E porquê que tantas crianças ao longo destes anos todos, são quase 30 anos, têm feito estas declarações todas? Isso é mentira. Nós temos testemunhos de várias pessoas, de várias idades, desde 1975 até hoje, portanto, desde adultos a crianças, que dizem que foram violadas pelo senhor. Não, isso é mentira. Carlos Silvino foi encontrado há uma semana a assistir a um jogo de futebol de alunos da Casa Pia. É, aliás, diária esta visita, como é habitual dar boleia a crianças depois dos jogos. Tranquilamente, perto dos alunos, mesmo tendo sido reformado antecipadamente da instituição. Mas o senhor, de todas as formas, está a tentar voltar de novo à Casa Pia. Evidente que eu sou um funcionário exemplar. O senhor Ministro e o senhor Secretário de Estado receberam, portanto, comunicados de colegas meus e dos próprios alunos. Foi uma exposição que fizeram que ainda não tenho essas fotocópias. Bibi entrou para a Casa Pia como aluno aos 4 anos. Órfão de pai e mãe, cresceu no colégio, mas sempre alérgico às regras da casa. Já na década de 70, Bibi era conhecido na Casa Pia pelas tendências homossexuais. O Carlos Silvino da Silva, enquanto aluno da secção Dona Maria Pia, portanto, nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, era conhecido como um dos casos mais graves de práticas homossexuais perpetradas em colegas mais novos na secção Dona Maria Pia. Mas o passado turbulento não impediu que em 1975 fosse admitido como funcionário da Casa Pia. Por pouco tempo, é certo, porque ao fim de 20 dias foi expulso pelos próprios colegas, acusado de abusos sexuais a menores. Dessas crianças, os educadores, ou preceptores e vigilantes, recolheram depoimentos escritos que não se sabe onde param. Sei que desapareceram, mas foram recolhidos depoimentos escritos dessas 10 a 12 crianças violadas pelo Bibi entre 3 de novembro e 23 de novembro de 1975. Digamos que eu estava ao sabor da sua vontade, não é? Não havia combinação prévia, digamos. Até porque o leque era bastante grande de pessoas e
E julgo que era um bocado o desejo de hoje, vou usar aquela pessoa, amanhã vou usar aquela, e portanto era aleatório, portanto não havia coisas previamente combinadas. Há vários processos disciplinares na Casa Pia em relação ao senhor que remontam a 75, a 1975, com vários testemunhos de crianças que dizem de facto que foram violadas pelo senhor Carlos Silvino. Não, isso é mentira. Isso posso dizer que é mentira. A verdade é que, por incrível que pareça, em 1979 voltou a ser admitido e o pesadelo dos menores recomeça. Um dos instrutores da Casa Pia, responsável por um dos inquéritos a Carlos Silvino, tinha nesta altura todas as provas para o incriminar. Mesmo assim, serviram de pouco. As provas que eu consegui provar foram aduzidas pelos miúdos e consistiam basicamente em dávidas de dinheiro, chegava até aos 5.000 escudos, mas eram mais frequentes, conforme eles diziam, notas de 50. Eram provas de chocolates, de caixas de chocolates, eram provas de gelados. E agora vamos à parte mais macabra da situação, que eram revistas pornográficas, postais pornográficos, e chegamos ainda mais longe e mais fundo que, com um dos alunos, teve uma sessão de pornografia nas caves da própria provedoria, em que ele se ensaboou, mostrou-lhe as revistas pornográficas e masturbaram-se mutuamente. Os relatos de abusos eram, nesta época, quase diários, mas a maioria permanecia em silêncio. Muitos só agora ganharam coragem para revelar os comportamentos arrepiantes do funcionário Bibi, como é o caso de Adelino Granja, hoje advogado. Despiu-me, eu tinha o pijama vestido, ele tirou uma parte de cima, a parte de baixo aquilo não era fácil, pronto, ela mexia no sexo porque eram uns pijamas tipo hospital, aqueles pijamas, e então facilmente me tocou no sexo, excitou-se por isso, excitar-se-ia com certeza por tocar no corpo de um jovem atlético, encostou-me à parede para tentar, mas depois, ele no início foi agressivo, mas depois notou que eu não tinha apetência para corresponder aos atos dele, ele entretanto não me agrediu mais. E depois verificou que eu estava tenso e quase a chorar, porque a porta estava fechada e eu não podia sair, tentei sair. Foi então que verifiquei que a porta estava fechada e que não estava lá a chave. Ele então acalmou-se e aproveitou masturbar-se, que era um dos desejos dele, com certeza. Eu na altura lembro-me que, quer dizer, não imaginava que pudesse haver mais alguém. Senti-me completamente sozinho, como não sei se já lhe disse, mas eu na altura era órfão de pai, quer dizer, não dava para falar com a minha mãe sobre isso, nem com mais ninguém, porque nós sentimos uma vergonha tremenda e, enfim, na altura com 11 anos talvez não problematizava as coisas que eu problematizo hoje, mas há também um sentimento de vergonha. O crime mantém-se sem castigo até 1989, mas a denúncia da mãe de um menor acusa de novo Bibi de práticas pedófilas. Abre-se um novo inquérito e Carlos Silvino volta a ser expulso. O Carlos Silvino negou sempre, do princípio ao fim, negou sempre que ele estivesse relacionado com aquilo que era acusado. A primeira coisa que dizia é que ninguém lhe tocava, que não havia ninguém que fosse capaz de o castigar, que ele estava bem protegido. No fundo, o Sr. Provedor foi uma pessoa que sempre o defendeu. Defendeu-me até uma certa altura, mas depois não tenho a impressão, tanto que nesta parte, tanto não tenho a dizer mais nada. Tenho é que falar com o meu advogado. A verdade é que Carlos Silvino regressou depois de recorrer para tribunal, ainda por cima com uma indemnização. Eu penso que isto foi possível por vários fatores. Primeiro, o processo, quanto a mim, foi bem instruído, porque o Sr. Provedor concordou com ele e os assessores jurídicos do Ministério do Trabalho e da Segurança Social também concordaram e chegaram a dizer pessoalmente que o processo estava bem instruído. No entanto, fizeram sempre uma ressalva. Se for para um juiz gay, ele ganhou o processo. Intocável, Bibi continuou na Casa Pia, próximo dos menores, durante mais uma década. Até Joel, em 2001, decidir contar como foi vítima do funcionário. Antes tinham-me perguntado muitas coisas, eu tinha omitido uma coisa, que teria sido penetrado no ânus, eu tinha omitido. Mal fui lá, eu chego, quando estava sozinho, com a doutora,
E digo, vou-lhe dizer uma coisa, que a minha mãe não está aqui, eu vou-lhe dizer uma coisa. Ele penetrou-me o pênis no ano. Ela chega, porque é que não vieste logo no mesmo dia? Começou logo assim. Eu chego, eu tive medo. Eu tive medo. Ao princípio pensei que ela não percebesse. Mas agora que sou mais velho, percebo porque é que ela disse isso. Porque é que eu não fui, porque é que eu tive medo. Mal soube que eu era perseguido por detetives da polícia e ele também era, porque ele não me ia fazer mal nenhum. É assim, como ele não me ia fazer mal nenhum, eu fui ao contar à judiciária, contei tudo que eu sabia. Em relação a este último miúdo, que o caso neste momento está a ser investigado na Polícia Judiciária, há nomeadamente exames feitos e, portanto, há a prova de que o miúdo de facto foi violado. Isso não posso dar informação se há prova ou se não há, porque eu digo que quem não deve não teme. E não ia fazer nem a ele, posso já transmitir que andei com o filho do senhor provedor, que é deficiente, ele sabe perfeitamente, andei com ele bastantes anos, para lá e para cá, e nunca tive problemas. E é deficiente, tem mais dificuldade em falar do que os próprios, portanto, falantes hoje em dia, portanto, uma pessoa normal. Depois de Joel contar tudo à judiciária, é a própria polícia que aconselha a manter o contacto com Bibi. A mãe de Joel decide gravar algumas das conversas ao telefone entre o filho e o alegado violador. Ele primeiro telefonava para o telemóvel que eu fui obrigada a mudar o número do telemóvel dele. E ele depois, como não conseguia telefonar para o telemóvel, mas ainda percebia muitas conversas que ele tinha ao telemóvel, perguntava muitas vezes se tinha gostado, se não tinha gostado. E depois, quando cortou, começou a telefonar cá para casa. Eu, como tenho um telefone, fiz uma extensão e pus um telefone no meu quarto. E eu falava com ele, ou ia lá para o meu quarto, e eu ficava aqui na sala a gravar-lhe as conversas, ou eu ficava aqui e eu estava no meu quarto a gravar as conversas. Estás sozinho? Estou. Você vai fechando a sala abaixo? Tá. Não? Não dá quarto com quarto? Não. Não? Não. Quem é ao lado? Quem é ao lado? Quem é ao lado? Quem é ele ao lado do teu quarto? É a cozinha, a sala de entrada. Não, é preciso a porta fechada. Tenho. Não é? Mas estás deitado neste? Estou. Estás a ver aqui, não? Não. Estás a pensar, não? Estou. Já estás? Eu estou o quê? Já estás a ficar? Espera como? Quando é que queres ir passar o fim de semana com o pai? Não sei, quando quiser. Mas fala baixo. Ai, estou a falar baixo. Estou. Há nomeadamente gravações com a sua voz a falar com crianças numa linguagem que não é bem própria de um funcionário da Casa Pia para um aluno. Não deve ser eu. Não deve ser da minha pessoa. Mas tens a porta fechada? Tenho. Estás com o quê? Com cuecas? Com boxers. Já está a ficar? Já. Que tipo de relação é que tinha com ela? Por exemplo, ele chamava-lhe pai. Porquê? Ele não me chamava pai. Ele queria que eu fosse pai dele, mas não me chamava pai. Mas o senhor tratava-o por filho. Não tratava por filho. Nessas gravações que eu ouvi, o senhor diz nomeadamente: o pai vai-te comprar cadernos, Não, isso é o pai vai-te levar cadernos. Não vale a pena, portanto, estar a falar mais sem estar, portanto, a minha advogada presente, que isso é tudo mentira. Portanto, estas crianças, digamos que se juntaram todas só para o tramar. Não há nenhumas crianças. Crianças é que tramaram. Há vários depoimentos de crianças que dizem que foram violadas pelo senhor. Isso é mentira, pronto, não vale a pena falar mais. Depois falo com a minha, se quiser depois falar com a advogada, falo com a advogada. Estou à espera que se cumpra as leis a rigor. Há uma lei que eu sou contra, mas por outros casos não sou contra. É a morte. Eu sou contra. Que o que já era que ele ficasse
prisão preventiva, prisão perpétua, toda a vida mesmo. Aí é que ele ia sofrer o que é que nós sofremos. Foi a coragem de Joel que terminou com 3 décadas de um perturbante silêncio. Ao longo desta hora extra temos recebido telefonemas de várias pessoas que querem falar deste caso, do escândalo de pedofilia na Casa Pia. Uma delas, Artur Reis Martins, animador de rádio na Voz de Alenquer. Boa noite. Muito boa noite, Conceição Lino. Segundo sei, foi aluno de 68 até 75. Exatamente, o meu número é esse que está em rodapé, 148/68. É assim, eu entrei para o Colégio Nuno Álvares Pereira, depois em 1970 fui transferido para Maria Pia. O nosso amigo que se encontra aí, que é o aluno 140, que estou agora a ver na imagem, eu também posso mais à frente adiantar uma história que sou testemunha daquilo que ele acabou de dizer, de um guarda da Carris, com quem ele falou. Importa-se baixar o som do seu televisor, por favor, só por uma questão técnica. Sim, sim. Se pode baixar o som do seu televisor. Eu tenho o som completamente todo baixo. Ah, pronto. Tá. Ora bem, o que se passou é o seguinte. Eu regressei a Dona Maria Pia, onde o Sr. Carlos Silvino se encontrava, aliás... Contaram-lhe logo alguma coisa sobre ele? Sim, contaram. Quando eu saí de Nuno Álvares Pereira, disseram para eu ter cuidado com um aluno que depois ele andava-se a preparar para ser funcionário, portanto, da Casa Pia, que constava-se que era o rei na secção de Dona Maria Pia, em Chabregas. Acontece que me informaram para eu ter cuidado também com um senhor que era ajudante. Não sei se a Conceição Lino quer que eu diga o nome dele, que eu não tenho problemas. Pode dizer? Posso. Era o senhor Augusto, que era o ajudante de cozinha, que fazia muita panelinha com esse senhor Carlos Silvino. Acontece que em 1965 eu fui aliciado por esse indivíduo, só que eu não fui nessa onda, como mais algumas pessoas. Eu fui fazer queixa ao nosso diretor. Primeiro fui ao nosso preceptor, depois fui ao nosso diretor e sabe qual foi a razão que eu tive? Levei 26 reguladas nas duas mãos, porque estava... Uma tarefa parecida com a que Carlos Jorge também... E posso dizer uma coisa à Conceição Lino, que o indivíduo que me bateu era um indivíduo de cor, que não me lembro o nome dele, que era na altura o educador da secção dos mudos, porque nós também tínhamos uma secção de mudos em Maria Pia, e eu levei 26 reguadas, como disse, e sabe o que é que aconteceu? Fui expulso, porque era considerado maluco, que estava a acusar um funcionário e um aluno que tinha sido um aluno e que era agora funcionário. Muito obrigada pelo seu depoimento. É mais um a juntar a tantos outros que nós já passámos e alguns que ainda vamos passar. Para já, queria falar com Pedro Stress. Boa noite. Na sua prática clínica tem visto miúdos da Casa Pia e de outras instituições, portanto, para si as questões dos abusos sexuais são uma constante. Não surpreende que eles sejam vítimas fáceis, os miúdos institucionalizados, vítimas fáceis de pedófilos? Não surpreende sob várias perspectivas. E, aliás, penso que isso devia ser a parte central do debate e está-me a custar ver que a discussão possa ser desviada para outros aspectos menos importantes. No seu ponto de vista? No meu ponto de vista. No seu ponto de vista. No meu ponto de vista, o importante de tudo isto é o sofrimento destas crianças e adolescentes, o que pode ser feito e o que deve ser obrigatoriamente feito para o prevenir e depois o que deve ser feito hoje em dia, nestes casos e noutros, para o tratar e para o remediar. Claro que... Defende que estas pessoas deveriam ter acompanhamento, as pessoas que foram vítimas de pedofilia logo na altura, claro, tanto há pouco tempo como há muito tempo. Exatamente, e aliás é uma sugestão que deixo aqui, que é de todas estas crianças, adolescentes e adultos que tenham sido vítimas poderem ter um apoio especial do ponto de vista psicossocial, justamente para tentar remediar tudo isto. Agora, há um aspecto muito central que eu gostava de explicar e que é o seguinte, porquê tanto silêncio? A palavra silêncio tem sido aqui muito evocada a várias instâncias, dos alunos, da polícia, etc, etc. Vou explicá-lo segundo 3 instâncias. Primeiro, o silêncio das crianças. O abuso sexual sobre rapazes inclui forças de coação interna fortíssimos. Há sentimentos muito fortes de medo, de vergonha, de culpabilidade, de humilhação. Mesmo sem ameaças. Mesmo sem ameaças externas, que fazem com que, infelizmente, muitas das vezes, estes rapazes escondam e prefiram viver com o seu sofrimento interno do que comunicá-lo.
O segundo ponto é comunicá-la a quem e que vai fazer, ou que vão fazer os adultos a partir dessa mensagem. E hoje em dia, apesar de tudo, grande parte dos adultos continua a desvalorizar e a menosprezar sinais muito importantes e muito repetidos de várias crianças e adolescentes que passam por situações de abuso. Ou, quando não o desvalorizam, não lhe dão o andamento ou encaminhamento suficiente. Terceiro ponto, resposta que se lhe segue, o papel dos tribunais, o papel das polícias, etc. Como sabem, os crimes de abuso sexual, e isto foi após longa discussão recente, há 2 anos, são públicos desde apenas desde essa altura e continuam, infelizmente, a ter, como eventualmente outros crimes, um tratamento muito lento nos tribunais e nada exemplar. O que favorece, eventualmente, que algumas destas pessoas e alguns destes adultos continuem impunemente a atuar nesta base. Por último, queria só deixar aqui claro um testemunho que é o seguinte. Eu trabalho nesta área, nesta especialidade há cerca de 10 anos. De verdade vejo muitas crianças e adolescentes, rapazes e também raparigas vítimas de abuso sexual. Conheço muitos miúdos da Casa Pia de Lisboa, internos, semi-internos, todos os anos encaminho alguns para lá. E queria dizer o seguinte, que eu acho que é muito importante. Julgo que neste caso, a pessoa em causa, e é isso que todos nós esperamos, deve ter uma punição exemplar. Pese embora nós não devamos confundir o fruto ou um ramo de uma árvore com a árvore toda. Estão aqui várias pessoas que podem continuar a testemunhar isso. Apesar de todos os defeitos, a Casa Pia é a instituição de referência hoje em dia, é aquela que nós nos continuamos a dirigir, quer pela sua vertente residencial, mais um motivo para que se limpe a casa, não é? Educativa. Exatamente. E tenho-me recordado muito ao longo destes dias, porque conheço todos os colégios da Casa Pia e conheço quase todos os lares, que de verdade há imensas pessoas, adultos, crianças e adolescentes, que nada têm a ver com isto, que precisam de ser protegidas, que precisam de ser estimadas e que precisam de continuar a ser olhadas dentro do seu cuidado. Mas nada disso nós pretendemos pôr em causa, não é? Sem dúvida. Agora, que vale a pena estar atentos, que todos nós temos conhecimento não só destas situações, como de outras similares, e que é muito útil que elas venham ao de cima, sem dúvida. Lançava só mais um apelo que tem a ver com a minha área, que é o seguinte: sempre que falem destas situações, é muito importante que a comunicação social possa fazer uma diferenciação entre informar e expor, sobretudo as crianças. Há muita ideia de que os miúdos podem estar suficientemente protegidos, que ninguém os vai reconhecer, etc. Mas frequentemente eles são facilmente reconhecíveis por quem está mais próximo e muitas vezes isso é extremamente difícil. Fazia sobretudo um sério apelo para que tudo quanto são crianças e adolescentes possam... Mas essa sua preocupação garante-lhe que é partilhada pelos profissionais da SIC, até porque sim, não é há outra questão, não é? É que por toda é justamente essa questão que nos faz pensar quando temos que avançar, porque também temos que avançar com o testemunho dessas pessoas. Sim, é isso que dá a credibilidade às histórias muitas vezes. Se não fosse o Joel a falar, quem falaria? Provavelmente nada disto seria desencadeado. Muito obrigada pelo seu depoimento. Nós voltamos com o escândalo que envolve a Casa Pia, que tem estado a envolver a Casa Pia nestes últimos dias, para depois do intervalo. Espero por si. Até já. Que envolve um ex-funcionário da Casa Pia, tem indícios da existência de uma rede de pedofilia a partir da instituição. Entre 77 e 1980 não era segredo na Casa Pia que existia uma espécie de rede de pedofilia montada. Todos os testemunhos e suspeitas iam parar a um nome: Carlos Silvino, mesmo numa época em que era suposto estar suspenso da instituição. Este senhor, não sendo funcionário da Casa Pia, entrava por uma porta que dava acesso ao campo das Malvas, ou ao campo da Marinha, como queiram chamar, ou ao campo do Jacó Rodrigues Pereira, que era a outra parte dos surdos mudos. Entrava por esse portão que estava sempre aberto. Era por aí que ele entrava, com senhores engravatados, com senhores muito bem vestidos, com muito dinheiro nos bolsos. Ele escolhia quem eram os alunos que iam. Chegava-se ao pé dos alunos e dizia-lhe para às 8 horas da noite estarem sentados nas escadarias do Mosteiro dos Jerónimos, que havia de chegar um carro assim, 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 e que havia de os vir buscar. Viu isso? Assistiu? Assistia, porque eu ficava ali sentado à espera do elétrico. Em vez de estar lá na paragem em pé, os meus colegas diziam: "Pá, fica aqui connosco, a gente estamos aqui a ver se temos sorte hoje." Quando eles diziam a ver se tinha sorte hoje, era a ver se aparecia então os tais senhores, que era combinado durante o dia dentro da Casa Pia, e que depois à noite apareciam com carros, às vezes até com um chofer particular. Estes alunos entravam
para a parte de trás do carro e os carros seguiam. Ninguém via quem é que estava dentro do carro. É daqueles carros que só algumas pessoas neste país é que podem ter. No dia seguinte, os amigos explicavam o que faziam e o que recebiam em troca. Eles metem-me a mão, eu meto a mão neles, depois eles coisam, não sei o quê, depois dão-me 10 contos e combinamos o dia que nos vêm buscar. Teresa Costa Macedo era em 1980 a secretária de Estado da Família. Foi precisamente nessa época que ficou a conhecer os meandros da homossexualidade e pedofilia dentro dos portões da Casa Pia. Mas ficou a saber o que hoje não temem revelar. Não é só o Bibi, dito Bibi, senhor funcionário da Casa Pia, que é o violador. Ele é um angariador também, ficou provado isso, estavam as provas na Polícia Judiciária, que ele angariava os meninos da Casa Pia para determinadas personalidades do mundo da política, do mundo da sociedade, do mundo até da comunicação social. Diplomatas também. Diplomatas foi na casa de um diplomata que foram encontrados os meninos que em 82 desapareceram durante 15 dias. Em 80, numa visita às instalações da Casa Pia, Teresa Costa Macedo e o então Presidente da República, Ramalho Yanes, são informados por um grupo de 63 alunos conhecidos como os Gansos da existência de uma alegada rede de prostituição infantil, onde o nome de Bibi é denunciado. O que é facto é que expressámos ao Presidente da República o caso do Bibi. A Secretária de Estado da Família, na altura, disse ao Presidente da República que conhecia centenas de casos homossexuais na Casa Pia. Inclusive pessoas que iriam retirar alunos lá e dar a pessoas de alta carapatura em termos institucionais daquela zona, Cascais, Estoril, Belém, etc. E quer se quer não, na altura, a nossa maioria tinha carências e por isso é que estávamos naquela instituição. E uma questão era não tínhamos apoio financeiro, não tínhamos mesadas, não tínhamos semanadas. E então muitos de nós teríamos que viver à custa de dinheiros que esses altos que tentavam adquirir jovens corpulentos como nós, davam-nos, a mim não é o caso, mas davam aos casapianos dinheiro para abafar. É natural que essa questão tivesse sido abordada, eu não me recordo, mas não foram com certeza apontados nomes nenhuns, porque senão eu recordar-me-ia, porque eu recordo-me de pequenos pormenores, como questões relacionadas com a alimentação, com o alojamento, com as saídas, enfim, com problemas do cotidiano. De qualquer maneira, os problemas foram entregues à doutora Teresa Macedo, porque era a responsável e era capaz naturalmente de resolver. As suspeitas de uma rede organizada por Bibi já não era novidade para os professores e as histórias cresciam diariamente. Os próprios preceptores, sobretudo aqueles mais antigos, diziam que eles não tinham provas, que ele era angariador para pessoas ilustres deste país. E mais, até constava que houve uma ida coletiva de miúdos para Angola com esse fim. Também aqui as suspeitas e as testemunhas estiveram silenciadas durante 3 décadas. A porteira da casa onde se praticaram atos de pedofilia nos anos 80 com alunos da Casa Pia confirma os factos divulgados pela investigação da SIC e do Expresso. A casa pertencia na altura a um diplomata já reformado de nome Jorge Rito. Foi nessa casa de Cascais que um grupo de crianças da Casa Pia esteve desaparecida durante 15 dias. Foram encontradas pela Polícia de Cascais ao fim de aturadas buscas. Esta casa, no 4º andar de um prédio no bairro do Rosário, em Cascais, terá sido o principal centro de uma rede de pedofilia, que só agora, 20 anos depois, começa a ser descoberta após uma investigação do Expresso e da SIC. A SIC tentou contactar o diplomata Jorge Rito, citado nos relatórios da Polícia Judiciária, a que a SIC teve acesso, sem tê-lo conseguido. O porteiro deste prédio de Cascais já morreu, mas a sua mulher foi esta tarde entrevistada pela jornalista do Expresso, Felícia Cabrita. A porteira recorda-se de que o diplomata Jorge Rito recebia muitos adolescentes na sua casa que eram conhecidos no prédio como sobrinhos de Jorge Rito. Minha senhora, não sei se tem acompanhado um trabalho na SIC que a SIC tem estado a fazer neste momento sobre um funcionário da Casa Pia que foi acusado de pedofilia e que neste momento se encontra preso. Não sei se ele já está preso, eu tenho acompanhado. Pronto, vi na televisão, vimos ontem a reportagem. Em 1982, neste edifício aqui no bairro Rosário, várias crianças, e o seu marido foi testemunha disso, em depoimentos que prestou na época, várias crianças apareciam aqui
no 4º andar, na casa do embaixador Jorge. A senhora também estava cá nessa época, também foi testemunha do processo ou não? Qual processo? Portanto, foram encontradas, como sabe, crianças aqui, que aliás entravam no edifício fazendo-se passar por sobrinhos do Dr. Jorge. A polícia veio cá e encontrou-os cá. Sim, havia aí crianças, agora se eram sobrinhos ou não eram, pronto, eu não exerci a função nessa altura. Quem exercia a função era o meu marido, como sabes, que morreu já portanto fez 4 anos em março, e lembro-me perfeitamente do Dr. Jorge Brito, e sei que havia aí certas crianças, agora o que é que faziam não sei. Mas sabe, foi um caso muito badalado na altura e que foi conotado como uma rede de pedofilia, ou seja, essas crianças estiveram desaparecidas durante 15 dias aqui, chegou-se à conclusão que as crianças só entravam aqui porque se diziam sobrinhas do Dr. Jorge, e por isso o seu marido, que à época era porteiro, lhes abria a porta, e essas crianças foram encontradas aqui fechadas. Para além dessas crianças, passaram para aqui outras crianças. As crianças não eram fechadas, não sei se foram encontradas, não sei se foi encontrada lá alguma fechada, só que fechadas não. Eu conheci o Dr. Brito como uma boa pessoa, agora se foi lá encontrada alguma fechada ou não, porque, como digo, eu na altura não sei o que é que se... Sim, mas sabe que vinham aqui várias crianças com frequência que ficavam na casa dele? Não sei, porque, pronto, eu como digo, via, quer dizer, crianças não. Sim, tinham 12 anos, 13. Pronto, eu sei que ele tinha aí um moço com ele, mas era um homem, não era criança nenhuma. Sim, mas ainda há pouco estávamos a falar dos sobrinhos do Dr. Jorge e que o seu marido sabia perfeitamente e que prestou depoimento. Se o meu marido sabia... Não, mas a senhora acabou de dizer isso, que se lembra de crianças. Se o meu marido sabia, eu não sei, quer dizer, eu passava e via. Agora, o que é que elas lá faziam? Se realmente estavam lá fechadas... Não, nós estamos a falar nisso. Eu estou-lhe a dizer se era frequente na casa do Dr. Jorge Rito aparecerem crianças, que eram sobrinhos. Parece que ele tinha muitos sobrinhos. Não sei se elas eram sobrinhos, quer dizer, eu vi eles entrarem e saírem. Agora, o que eram, eu não sei. Felícia, sobre esta rede de pedofilia e sobre este caso, tu tens 2 relatórios. De uma forma sucinta, se o conseguires, o que é que contém esses documentos? Eu primeiro gostava de dizer que já basta de Carlos Silvino e vamos começar, como diz o povo, chega de raia miúda e vamos passar às pessoas mais importantes. Terá sido isso que ele hoje fez na Polícia Judiciária? Parece que falar sim, que dos começou, outros. como se diz também, a meter a boca no trombone. É impressionante esta entrevista com esta senhora, porque esta senhora estava assustadíssima e a primeira coisa que nos disse foi: eu assim que vi a senhora doutora Costa Macedo na televisão, pensei logo que me vinham bater à porta. E foram? E fomos. E tentou, como se vê, meter os pés pelas mãos, dizendo depois no fim, o que me impressionou: eu ainda vou ser despedida, porque não sabe como é que é esta gente, nós não estamos a falar com uma gente qualquer. Portanto, de facto há um medo instalado, porque neste país os poderosos nunca são punidos. Geralmente pega-se pessoas como o Carlos Silvino, e eu agora quero ver onde é que a investigação da PJ vai chegar, e estas pessoas envolvidas, portanto, nestes relatórios, que infelizmente, segundo temos aí, através do Sr. Procurador-Geral, terão desaparecido, portanto há um processo que terá sido aniquilado e não está no arquivo. A expressão é exatamente que os autos foram inutilizados em Cascais, no Tribunal. Portanto, nós temos aqui coisas gravíssimas, nomes de diplomatas, nomes de pessoas do consulado francês, alemães, pessoas que se concentravam em Belém. Portanto, digamos que o Carlos Silvino era o angariador de gente muito importante deste país. Tal como dizia e não Teresa só, Costa Macedo. E não só,
que se encontravam em Belém, que aliciavam as crianças, portanto, digamos que o Bibi começava por aliciar as crianças para irem a Belém, e depois, através de dinheiro, de cigarros, de passeios com carros tipo o BMW do Sr. Embaixador, o Alfa Romeo, o Citroën, o Rolls Royce, etc., que é uma coisa que agrada sempre imenso aos miúdos, eles levavam os miúdos a passear até chegarem à casa deste senhor, onde, como diz a Sra. Doutora Costa Macedo, decorriam alguns bacanais com pessoas ilustres deste país, até a pessoas da comunicação social. O que eu espero é que estes elementos que nós temos e os que vêm a seguir, e aqui eu faço um apelo, as vítimas têm feito apelos sucessivos na SIC para que os seus colegas não tenham medo e que falem connosco. E eu gostava que agora, eu faço agora o apelo que é, quem conhece estes senhores, quem os pode denunciar, que apareça, que dê o rosto e que não tenha medo, como esta senhora que acabamos de ver. Quem conhece, sim, diga. Recebi um telefonema em que um aluno que não quer ser identificado, um ex-aluno, me contou o seguinte episódio. Estava de férias no Algarve, pela Casa Pia, e foi-lhe paga a viagem aérea Faro-Lisboa. Regressou, portanto estava numa colónia, mas saiu. E quando surgiu depois, surgiu com ténis novos, caríssimos, com roupa desportiva nova, com saco de desporto. Exatamente, tudo isso está aqui. Por essa altura, tudo isso está aqui, aliás, na peça. 79, 78, 80, não posso precisar agora. Na reportagem há um instrutor que fala... Mas há de facto ligações, e eu aproveitava também para dizer que este apelo que a Felícia acaba de fazer é muito importante. Saiamos não apenas do Silvino, mas também da Casa Pia, eu sei que tem recebido também telefonemas, é isso que tem feito, tem incentivado essas pessoas que lhe têm ligado a dar-lhe força para fazerem o mesmo e falarem daquilo que sabem. Não, tem-me dito isso e eu tenho dito isso às pessoas também. Agora, e acredita que elas vão falar? Vão falar, embora aquilo que o Dr. Pedro Stresch há bocado referiu seja uma realidade. Repare, a generalidade das pessoas que me telefonam chora convulsivamente. Começa a falar normalmente e de repente desata a chorar convulsivamente. E era o apelo que eu também queria secundar, era que, por favor, alguém do Estado que nos disponibilize acompanhamento, porque isto é profundamente doloroso para todos nós. Enfim, eu estou aqui medicado, mas há muita gente neste país que sofreu estas sevícias durante anos, que foi maltratado e que não tem acompanhamento rigorosamente nenhum. Eu próprio falei com a minha mulher há 2 semanas, ela não sabia de nada. Para tirar as dúvidas de que há um indício, há uns inícios de suposta homossexualidade junto dos miúdos que leva a que eles sejam não sei se posso dizer isto aqui ou abusados. não, mas ainda hoje recebi um telefonema estranhíssimo, não sabia quem era a pessoa, mas quando vinha para a SIC a dizerem-me que me iria suceder o mesmo que sucedeu. Foi a primeira ameaça que recebeu nestes dias? Não, ontem recebi 12, 13 ameaças. Homens? Homens todos, nota-se que têm a voz disfarçada, dizendo-me que do Américo tratam na Casa Pia, e eu aproveito também para dizer, temos de estar atentos ao mestre porque é funcionário da Casa Pia. Mais exposto, exatamente. Mais exposto não pode estar. Deixe-me falar com Carlos Jorge sobre o angariador Carlos Silvino e tudo aquilo que observou dos seus colegas da Casa Pia na altura, inclusivamente foi testemunha de um episódio particularmente dramático que levou à morte de um aluno da Casa Pia. Exatamente, e eu, pegando ali nas palavras ali do Pedro, que disse há pouco que está a ser dramático para todos, eu devo dizer que há 2 ou 3 noites que eu acordo de noite e não sei, eu deito-me sempre tarde, mas agora ultimamente, além de me deitar tarde, porque a minha vida assim... Mas também sofreu ameaças? Hoje, pela primeira vez, agora quando vinha precisamente para aqui, disseram-me que para eu ter cuidado ao andar na rua, eu disse que sou autarca da cidade de Lisboa, não tenho qualquer problema, sou uma figura conhecida na cidade de Lisboa, sou ensaiador de marchas populares. Estou ligado a uma empresa de espetáculos. Que também tal como diz o Joel, que ainda hoje ouvimos, seria um bocadinho ingênuo, acha ele, que fossem fazer-vos mal às pessoas que estão a dar a cara. É isso que sente também? Eu não tenho qualquer problema, porque eu sempre que fui castigado na Casa Pia nunca foi por ser bom rapaz. Eu mandei um preceptor do primeiro andar abaixo. A questão que eu lhe coloquei, podia contar-nos esse episódio e aquilo que via sobre o que se passava já não dentro dos muros da Casa Pia, mas fora. Temos estado a falar aqui de Cascais, mas temos esquecido de Algés, de Pedroso. Grande parte dos miúdos que foram violados não foi em Cascais.
há aqui também um certo equívoco nestas. Não há equívoco nenhum, porque em Cascais, em Estoril, Passo de Arcos, também, mas há essa questão. Há a questão que eu penso que é muito mais grave, porque houve colegas que ficaram, inclusivamente, abandonavam-nos lá, depois de servirem deles, abandonavam-nos num terreno baldio que havia ali, onde é hoje a ampliação hoje da doca de pesca. Portanto, aquilo que observava, havia uma organização, digamos assim, uma rede organizada, não era um caso esporádico de aparecer uma ou outra pessoa, era frequente. Havia homens que se serviam dessas crianças que combinavam encontros em sítios Eu quando digo que os miúdos ficavam no Mosteiro de Jerónimos, eles não estavam ali livres de espontânea vontade. É preciso dizer-se isso, porque hoje alguém me disse, parece que eles estavam ali com um grande gosto. Não, eles estavam ali porque tinham que estar, porque eram obrigados a estar. Porque se não estivessem ali, ao voltarem para a Casa Pia, eles sentiam repressões do Sr. Silvino. Por isso, eles estavam ali, eu se calhar expresso mal na peça em que disse, que eles estavam ali à espera, eles estavam ali porque quando estavam ali não estavam a sofrer repressões do Sr. Silvino. E é verdade que eles eram compensados monetariamente. Eu presenciei o caso do nosso colega Luís. Eu estava à espera do elétrico 16 e ele estava ali sentado e eu fui ter mais uma vez com ele e tivemos a conversar e de repente passou um carro e ele nesse instante, passaram uns carros, 1, 2, 3 carros, ele nesse instante, estávamos a conversar muito bem, ele levanta-se, desata a correr, a mim não me apanham mais, acabou. Já está a correr para o jardim fora, do jardim de Belém fora, eu atrás dele, em frente ao Mosteiro de Jerónimos, só que ele corria bastante bem, há aqui colegas que o conheciam bem, ele corria, era um atento que agasalho a correr e eu fui ficando para trás, espera, mas o que é que se passa? Não me apanham, aos gritos para a rua fora. Quando vamos atravessar, acho que é a Avenida Índia, ou Avenida, não sei como é que chama-se ali, aquela avenida Via Rápida da Marginal, eu fico de um lado, vem um carro a passar, ele já tinha passado e ele disse, pode-se ter a certeza que não me apanham mais. E não o apanharam. Ele foi desde mais ou menos, ali onde é hoje mais ou menos o Centro Cultural de Belém, de Era rastros. na zona de Belém, inclusivamente nós temos estado a receber telefonemas que dizem que era na zona de Belém que faziam esses encontros. Ele foi arrastado mais ou menos até ao pé da estação de Belém. Quando lá chegou não se aproveitava nada. Eu devo lhe dizer que impacto fiquei... é que isso teve durante os dias seguintes? Para mim teve um impacto muito grande, hoje tem. Eu devo lhe dizer que... Atenuou essa procura pelos jovens durante os dias que se seguiram? Lembra-se disso ou não? Não atenuou Continuou nada. a prática como se nada fosse? Não atenuou nada. Houve colegas que começaram a ter mais medo de vir para a rua, mas como o que constou dentro da Casa Pia que ele se tinha morto porque era maluco, isso ficou lavado em águas de bacalhau. Temos aqui mas 4 pessoas que se lembram dessa alunos situação. não era isso, o não era isso. O Granja e ali o meu colega também, Pinto, lembra-se dessa situação. O que constou dentro da Casa Pia é que ele era maluco e matou-se. Não foi que ele ia fugir de alguém. Mas o que constou entre os alunos foi a verdade como eu já tinha contar... levado tareia várias vezes por denunciar certas situações, que eu tinha pouca sorte, eu estava sempre no sítio certo à hora errada, ou no sítio errado à hora certa, vai consoante as opiniões. E eu já tinha medo de falar, porque levei muita tareia. Eu tive 6 dias seguidos em casa, que a única coisa que eu via, na altura, era realmente ele a mandar-se para a frente do comboio e as palavras que ele me disse. Para mim acabou. E acabou definitivamente ali. Quando voltei à escola, toda a gente disse que eu fiquei violento. Inclusivamente alguns professores que gostavam de mim disseram que eu tinha ficado violento. Ainda hoje não percebo porque é que fiquei violento. A única coisa que eu tinha que ter feito era agir, fazer aquilo que a minha consciência mandava. E que sempre me acobardei e nunca fiz, que era ir ter com o Silvino e tratar do assunto diretamente com ele. Porque já o tinha tratado uma vez e tinha a certeza que se fosse diretamente outra vez ter com ele, eu se calhar o tinha tratado e se calhar ao fim de 30 anos não estávamos a conversar. Não foi isso que aconteceu e hoje está aqui connosco. Eu gostava de passar a palavra a uma outra espectadora da SIC que está em direto connosco ao telefone, Teresa Macedo. Boa noite. A senhora diz que se encontrou com, na altura, Secretária de Estado da Família, Teresa Costa Macedo, que está aqui connosco, que teve um encontro com ela e que lhe contou coisas que sabia da Casa Pia. É verdade, boa noite, eu estou muito nervosa e gostava de realmente perguntar a essa senhora, à doutora Teresa Costa Macedo, se lembra de Teresa Macedo, sou eu. Era uma jovem e fui perguntar, consegui falar com a dona Teresa Costa Macedo,
porque os meus irmãos, eu tive 9 irmãos internados na Casa Pia, portanto, meninas no Colégio Santa Clara e os rapazes na Rua do Açúcar, se não estou enganada. Era assim que eu chamava. E procurou para lhe contar um episódio? Exatamente. É assim, o Sr. Bibi, os meus irmãos eram pequenitos, o Sr. Bibi, num deles, feriu-lhe o ânus, o outro a fugir do Sr. Bibi partiu os pés. Eu penso que está aí muito... Hoje há homens que não sei se lembram dos meus irmãos, um era conhecido por KB, que foi o que partiu os pés a fugir do Sr. Bibi. E eu, como a minha mãe na altura não tinha condições de saber o que é que se passava com as crianças, fui eu, muito jovem ainda, e consegui, com a minha mãe adotiva, falar, a Dona Alice Oliveira, que a senhora também se deve lembrar bem dela, fui eu falar com essa senhora. Essa senhora o que me disse, quando eu me cheguei perto, foi que eu não podia difamar as pessoas assim, que eu era muito jovem, pouco sabia da vida, mal ela sabia que eu sabia muito da vida já, e que não podia difamar assim as pessoas e que realmente o que ela me podia informar era que os meus irmãos, o que partiu os pés foi porque saltou o muro para ir para a prostituição e o outro estava nas condições em que estava exatamente porque andavam a fugir para a prostituição. Foi a resposta que eu levei na altura e que fiquei realmente sem saber o que fazer, pois era muito jovem. E não Como é que sabia teve acesso à doutora Teresa Costa Macedo? Foi por intermédio dessa Dona Alice Oliveira. Porque ela é que me conseguiu uma pessoa que, não digo que a senhora que angariava crianças para a Casa Pia, mas era uma pessoa muito preocupada com crianças maltratadas pela família, e o caso dos meus irmãos foi essa senhora... E o que é feito dos seus irmãos? Quer que eu lhe diga, Conceição Lino? Não sei. Eu não sei. Não sabe deles há quanto tempo? Há muito tempo. Conceição, posso perguntar onde é que Muito obrigada encontrou? pelo seu depoimento. A senhora estará disposta a falar sobre este caso, se lhe for contactada pelas autoridades? Eu não sei. Percebe? Eu não sei, porque eu tenho uma vida. Eu acho é que se a minha mãe estiver a ouvir aos meus irmãos, que falem eles, porque eles é que sabem. Muito obrigada pelo seu depoimento. Obrigada. Teresa Costa Macedo, o que é que a sua memória lhe diz sobre Absolutamente nada. este caso? Agora é a sua vez. Agora é a pergunto-lhe minha eu. vez. Eu sou mãe, hoje já sou avó. E com certeza que um caso destes eu não podia deixar passar impune. Não sei como é que eu encontrei nem a Dona Alice, nem esta jovem. Mas não sabe quem é esta Não sei senhora quem é Dona esta- Alice, de quem fala Não Teresa Macedo? sei, não sei, nem poderia deixar. Tantos outros casos, em outras instituições sob a minha tutela, eu tratei com todo um empenhamento de mulher e de portuguesa. Portanto, acho ofensivo, e digo-lhe uma coisa, estou profundamente chocada que alguém possa vir acusar, que nem disse. Acha que é um aonde depoimento forjado este que Eu não acabámos sei, de não ouvir? quero acusar ninguém. Senão, agora, acho muito estranho que apareça um depoimento neste momento. É um depoimento identificado, ninguém foi Não, mas não é foi isso. Onde é durante que o me programa. encontrou? Onde é que me encontrou? Como é que isto foi tratado? Então, Isso poderemos saber, porque temos o contacto dela e podemos saber, agora neste momento não. Se fosse hoje, teria sido diferente a sua atuação? E eu digo-lhe uma coisa, tudo o que fiz em termos legais e administrativos e em termos daquilo que eu achei até 80 remetido ao provedor, eu considerei que era o caminho correto. Quando eu percebi, lembre-se que eu tinha 37 anos, nós estamos num período pós-revolucionário, e quando eu percebi que, afinal de contas, nem aquele provedor, nem aquilo que se passava na Casa Pia, afinal de contas, eram realidades que chegavam ao meu gabinete, eu não sou polícia, eu não tenho que julgar, eu não tenho que acusar, havia uma instituição com autonomia, que nem tinha delegação de competências, tinha autonomias próprias. Neste momento eu demito o provedor,
Eu suspendo o Bibi, faço o despacho que faço proibindo. Mas acha que fez o suficiente? Eu fiz aquilo que achei que era suficiente. E tanto assim que em 82... Mas percebeu que não deu resultado posteriormente, ou que deu pouco resultado, dadas as informações que tinha em seu poder? Há uma coisa que nós não nos podemos reportar ao tempo de hoje, em que nós já vimos imensos programas de pedofilia, sabemos o que era. Ao tempo, tudo o que era sempre relatado, eu tenho que aqui dizer que a própria Polícia Judiciária, a seguir a 82, quando quis falar com os jovens que estavam, que tinham feito os seus depoimentos na casa, recuaram e já não queriam, dado o medo que sentiam. Nós temos que fazer agora, Felícia, desculpa, nós temos que fazer agora um pequeno intervalo. A ditadura do medo é que dita esses comportamentos. Já lá vamos, Mestre Américo, eu gostaria de falar consigo. Depois do intervalo teremos outras e novas revelações. Conto consigo, até já. O escândalo de pedofilia que envolve a Casa Pia fez quebrar o silêncio de muitas vítimas. Ao longo dos últimos dias chegaram muitos telefonemas à redação da SIC de vítimas de Carlos Silvino ou de antigos alunos que conheciam as suas práticas. Uma dessas vítimas está hoje connosco aqui no estúdio. Vai falar à SIC da violação que sofreu. Boa noite. Boa noite. O Carlos Silvino é para si um nome que nunca mais esquecerá. Não, tão cedo não vou esquecer. Que idade tinha quando o conheceu? Tinha 13 anos. Quer dizer, eu já o conhecia de trás, não é? Mas quando se deu, o que se deu tinha 13 anos. Foi para a Casa Pia porquê? Porque não tinha pai nem mãe e a minha avó não nos podia ter em casa, não é? Então procurou o melhor para mim e pôs-me na Casa Pia. Como é que foi a abordagem que Bibi lhe fez? Eu atraiu-me com qualquer coisa, já não me lembro, que aquilo era uma casa de banho que ficava adjacente a um campo de futebol e chamou-me para mostrar qualquer coisa e quando é por mim estava lá dentro fechado e depois da sua eu fui forçado e já não pude fazer nada. Como é que soube destes novos dados, ou novos dados antigos, mas das notícias que vieram a público nestes últimos dias? Soube no sábado porque eu estava a entrar em casa e até foi o meu filho que me disse que estavam a falar da Casa Pia e do Bibi. E logo, pronto, os fantasmas vieram todos outra vez ao de cima e coisas que já estavam bem enterradas, mas muito bem. E pronto, comecei logo a pensar nessas coisas. Como é que as conseguiu enterrar? Falou com alguém? Não foi com ninguém, mas ao fim de 15 ou 16 anos as coisas já estão bem fundas. Ninguém das pessoas próximas, da sua família, dos seus amigos, ninguém sabe da sua história na Casa Pia no que diz respeito a este episódio violento? Não, porque eu também eu nunca me abri com ninguém, eu tinha 13 anos e a vergonha e o facto de pensar que era um caso único, porque eu sempre pensei que era um caso único, só agora é que estou a ver que não era. Que era Na altura não percebeu que havia outras vítimas de Carlos Silvino? Não percebi nada. Ele abusou de si de forma continuada ou foi um dia, uma vez? Pronto, foi essa vez da violação e foi mais uma ou duas, se não estou em erro, já não me recordo bem, mas pelo menos mais uma foi. Mas dessa segunda vez já não houve violação, foi masturbação. Não contou a nenhum colega? Não, nem podia fazer tal coisa. Porquê? Porque eu olhei na cama até muito tarde e eu já era gozado por esse facto. Até certa altura, não sei se era por doença ou não, mas a partir de certa idade passou a ser trauma. E se eu já era gozado por esse facto, quanto mais eu ia dizer que tinha sido violentado sexualmente por uma outra pessoa. E não pediu ajuda a ninguém da instituição? Não confiava em ninguém para contar esse episódio? Ou achou que, na altura, o facto de ter sido um funcionário seria difícil que alguém acreditasse em si? Era muito difícil, era muito difícil. Foi isso que pensou? Eu nem pensei nisso, sequer. O que eu quis foi guardar para mim, esquecer e deixei-me andar. Pronto. Nós acabámos de saber que o ministro Bagão Félix anuncia que tem intenção de criar um gabinete de apoio a vítimas, de ex-alunos vítimas de pedofilia na Casa Pia
E connosco está uma representante da Casa Pia, Maria Helena dos Santos Coelho. Nós falámos, que convidámos a direção da Casa Pia para estar presente, mandaram-na a si. Vem em nome da direção? Não, venho representar a Casa Pia de Lisboa, mas de facto sou psicóloga. Não tenho qualquer vínculo à direção, à administração da Casa Pia de Lisboa. Pois, neste momento a direção também está demissionária por ordem, vai ser demitida pelo ministro Bagão Félix. Eu, de facto, o que tenho estado a ouvir, não conheço esta Casa Pia. De facto, não conheço esta Casa Pia. Porque estava distraída? Penso que não. Penso que não. Eu, de facto, penso que sou interveniente, sou atenta, mas estes relatos, eu nunca tive conhecimento deles. E o que é que estes relatos lhe sugerem? Sugerem-me, de facto, eu sinto uma indignação, acho que é uma indignação perfeitamente sentida, que deve ser punida e deve ser tudo averiguado até às últimas consequências. Tudo averiguado até às últimas consequências, mas de facto a Casa Pia de Lisboa não é isto, não é esta Casa Pia que onde eu tenho estado. É também isto? Ou tem sido também isto, não é? Isto também faz parte? Faz parte da Casa Pia de Lisboa, mas de facto eu não tinha conhecimento deste tipo de acontecimentos, de modo nenhum. Tem estado com alunos nestes últimos dias? Não, não tenho estado com alunos nestes últimos dias. Com pessoas da Casa Pia, o que é que lhe têm dito? Que as pessoas sentem-se também elas molestadas, como trabalhadoras, e sobretudo sentem-se molestadas com tudo isto. Isto é profundamente triste, profundamente lamentável que tal tenha acontecido. Mas a senhora é psicóloga? Sou psicóloga. E nunca percebeu Nunca percebi, nunca nenhum menino me relatou qualquer acontecimento deste género. Nunca nenhum me relatou. Acha que por medo, por desconfiança nos adultos, nas pessoas da instituição? Não penso que seja por desconfiança, porque todos estes casos são extremamente difíceis de falar e como se tem visto pelos depoimentos das pessoas, as pessoas falarem disso, elas sentem vergonha, sobretudo se são crianças e são jovens, sentem ainda muito mais vergonha. E, portanto, sentem-se únicos, como há bocadinho ouvimos, sentem que serão provavelmente os únicos a quem terá acontecido uma coisa destas e, portanto, é muito difícil falarem deste tipo de comportamentos. Muito obrigada. Tem um microfone, o nosso convidado, Amaral Macedo. As suas diligências junto dos responsáveis da Casa Pia também não surtiram efeito. Como chefe de frota da Casa Pia, incomodava a presença de Carlos Silvino porque temia que... Represálias, devido às queixas que eu fazia, como tive represálias feitas pelo Dr. Abrantes, devido às queixas que eu fiz acerca do Bibi, porque o Bibi não tinha comportamentos dignos de um funcionário, era uma pessoa repressiva, era uma pessoa que roubava, foi apanhado a roubar a gasolina dos carros de ensino, era um indivíduo que chegava ali à garagem aos gritos, pegava em qualquer carro, saía, chegava à hora do almoço a sair com 2 e 3 viaturas e ia passear para Belém. Era isso que lhe incomodava sobretudo ou aquilo que acontecia aos alunos? Tinha conhecimento eu tinha vagamente conhecimento. Molestadas, violadas, abusadas? Sim, tinha tinha conhecimento, depois do meu colega Américo, ter participado e tive conhecimento das situações. Entretanto, eu alertei o doutor Abrantes e alertei o seu provedor que o Bibi nos fins de semana agarrava nas carrinhas e aos lares buscar os miúdos. E para terem cuidado, e eles só perguntaram o que é que quer dizer com isso, e eu respondi-lhe, tirem as ilações que quiserem. Portanto, por falta não de disseram avisos, nada. Não foi por falta tem a consciência tranquila em relação eu tenho a às suas consciência diligências. tranquila e estou convencido que hoje, as notícias que me deram, que a Casa Pia mantém-se num escândalo permanente. Ao promoverem o Dr. Abrantes para provedor interino, que ele é o principal culpado da cobertura das ações do Silvino. Ou seja, portanto, as pessoas que são próximas do ex-provedor, provedor até ontem, deveriam também ser responsabilizados exatamente pelo mesmo que o provedor foi. O Bibi mandava no Dr. Abrantes. Tinha ações que mandava no Dr. Abrantes. Eu assistia várias vezes e assisti várias vezes o Silvino mandar, desculpem o termo, como? Mandar o provedor, nesse caso o provedor do Dr. Abrantes, à merda, desculpem o termo. Assisti várias vezes. E o homem metia-se dentro do gabinete e não saía mais. Portanto, o próprio Silvino mandava na Casa Pia de Lisboa. Ele chegou-me a frisar, se ele quisesse, mandava os provedores para o olho da rua. Pelos vistos,
Até o que está a acontecer. É o que está a acontecer. E porquê que ele dizia isso? Por influências, com certeza. No Só seu se entender. justifica. No meu entender, é só por influências, só assim se justifica. Influências de Não quem? posso dizer mais nada porque não tenho Não tem mais não tenho elementos. dados de elementos. Porque Manuel não é Pinto, nenhum provedor. ex-aluno, Desculpa, não é nenhum provedor que aceita situações destas. Manuel Pinto, passo-lhe o microfone para falar da sua experiência na Casa Pia. Carlos Silvino era este homem que tinha assim tanto poder. Olha, eu entrei em 76 para a Casa Pia e durante os primeiros anos não ouvi falar em nada. Quando começámos a ouvir falar que havia o Bibi, que agarrava em miúdos, ia para aqui, ia para ali, ele, na minha pessoa, eu quero frisar isto, que ele na minha pessoa nunca tentou nada, nem nunca, portanto... E algum colega lhe contou alguma coisa? Viu alguma coisa? Portanto, havia umas árvores perto do campo da bola, no Pelado, o antigo Pelado, e nós, por costume, íamos apanhar com sacos flores para os bichos da seda. Enchíamos sacos. E então estávamos a apanhar, aquilo eram árvores altas, e nós estávamos lá em cima, 1, 2, e vi, uma ou duas vezes, vi passar o Bibi, portanto, com 4, 5 rapazes, para carros que estavam estacionados da parte de fora do portão, portanto, não iam ver filme nenhum, nem iam comer. Pareceu-lhe que isso era um comportamento estranho, levar os miúdos... Aquilo é assim, é o que já se disse aí, era uma idade, portanto eu tinha 11 anos na altura, 12 na altura já tinha passado, havia aquele tabu de falar, portanto eu não tinha pai, tinha mãe, não chegava à casa, não ia fazer esta conversa à minha mãe, e então guardava para mim, assim como se calhar a maioria dos meus colegas foi o que fizeram, não punham isso, portanto, na boca, nos ouvidos de quem tinha que ouvir. Uma das perguntas que eu só gostava de fazer à doutora Teresa Costa Macedo era só, portanto, eu tinha uma impressão muito forte, portanto, de agradecimento à sua pessoa, mas desde que aqui estou a ouvi-la falar, acho que está a defender de um modo um bocado agressivo, portanto, para quem tem alguma coisa. Atenção, que é o que eu já disse, tenho uma forte impressão que foi a sua cara, foi a sua força que fez com que isto saísse desta maneira para para a comunicação social. Mas há uma coisa, o alvo não é o Bibi. O alvo não é o Bibi, é quem e para quem é que ele arranjava essas pessoas. Portanto, as crianças, colegas meus que foram molestados, eles foram molestados, não foi só pelo Bibi, houve alguém portanto, a gozar desses prazeres e mórbidos. Mas houve. Agora, tem que se saber é quem foi. Porque o seu provedor, que foi agora promovido, ele, portanto, eu sei dessas conversas, o Bibi era dono dentro da Casa Pia. Ele era mais que o provedor na Casa Pia. Se o provedor sabia, os seus adjuntos também sabiam. Exatamente. É isso que está. Exatamente. E todos fugiam do Bibi. Eu evitava sempre estar sozinho com ele, quando via que ia ficar sozinho com ele, fugia. Américo Henriques, foi um medo que calou muita gente. Que explicações, como é que explica que as suas denúncias tenham esbarrado numa parede, digamos assim? Que explicações é que encontra ao fim destes anos todos para este processo ter ficado no silêncio? O medo tem efetivamente um papel muito importante. É medo a vários níveis. Eu posso falar muito bem do medo interno da Casa Pia, do medo dos funcionários, do medo dos alunos. A degradação da autoridade moral começa por cima. E ouvi muita gente dizer isto. Se o provedor e os adjuntos sabem muito bem o que se passa, queres que eu vá participar? Eu não sou maluco. E agora acha que há malucos suficientes para que isto avance? Entre aspas. Olha, eu não sei. Eu gostava de dizer que há aqui um fenómeno estranhíssimo. Em relação ao ex-provedor, o ex-provedor entrou na Casa Pia como educador. Depois passou a chefe de secretaria, depois passou a provedor. Portanto, esteve 17 anos como provedor, se não me engano, e, portanto,
terá estado provavelmente 30 anos na Casa Pia. Portanto, é um conhecimento muito grande da Casa Pia, são 17 anos de provedor e eu pergunto se isto é normal. Aliás, como os seus adjuntos, estas pessoas permanecem naqueles lugares há não sei quantos anos. Por exemplo, este senhor de quem nós estamos a falar, que agora é provedor interino, foi instrutor de processos do Silvino. O Silvino, digamos que depois de todos estes horrores que foram denunciados ao longo de vários anos, as medidas cautelares passaram por ir mudando o Silvino de categoria, tentando afastá-lo das crianças, que é uma coisa completamente desonesta intelectualmente quando se vai afirmar este tipo de coisa, sabendo-se que um homem que está na provedoria entra imediatamente em Pinamanique e tem acesso a todas as crianças. Como é que é possível manter-se 17 anos pessoas naqueles lugares? Quer dizer, e já não estou a falar do Carlos Silva. Quando o afastou, que o Supremo Tribunal Administrativo o reconduziu ao lugar, porque tanto quanto sabemos hoje, houve falhas formais no processo e, portanto, ele é readmitido e é-lhe pago os ordenados correspondentes à ausência. A Casa Pia não tem, de facto, capacidades para analisar este tipo de coisas. Isto é um crime que devia ter sido dado conhecimento de imediato ao Ministério Público, à Polícia Judiciária. Portanto, não pode ser a Casa Pia a nomear instrutores para falar com crianças que se sabe perfeitamente que têm imensa vergonha em falar destes assuntos e depois não se faz a prova. O Joel conseguiu chegar onde chegou porque, de facto, foi a mãe, e veja-se, os casos que chegaram à Polícia Judiciária... Foi a mãe e porque foi também noutros tempos, se me permite. Foi noutros tempos, mas foram sempre as mães que apresentaram queixa. Todos os casos, eu posso dizer aqui, provavelmente não se sabe, há mais um caso, há mais um processo em relação... Pois não foi lá para dentro Não, ela participou a nível interno da Casa Pia, a senhora diretora do Colégio Dona Maria Pia, mas participou à Judiciária. Ela participou primeiro à Polícia Judiciária e só depois participou à Casa Pia. Neste momento existe outra criança e outro processo, crime contra o Carlos Silvino. Mas foram sempre as mães que denunciaram estes casos e é assim que estes casos chegam à PJ. Teresa Costa Macedo, acabaram os silêncios? Eu penso que sim. Acha que este caso vai ter consequências? Eu acho que tem que ter. E eu tenho que lamentar ter sido descentralizado o debate. Nós tínhamos tido aqui a grande oportunidade de, em Portugal, vermos, estão aqui pessoas que sabem o que é uma rede de pedofilia, como é que são utilizadas as crianças. Isto é pela primeira vez que em Portugal nós estamos a tratar... Acha que desperdiçamos? Eu acho que foi tempo, foi pena. Pois, com certeza temos que estar aqui outra vez, porque eu acho que valia a pena, porque no princípio focalizámos na Secretária de Estado da Família. Foi pena, porque eu acho que houve outros governantes e havia a possibilidade... Mas a responsabilidade desses governantes não darem a cara não é sua. Eu até lhe agradeço estar aqui. Houve convites que nós dirigimos que não suscitaram. Que não suscitaram presenças aqui. Eu não sabia. E digo-lhe uma coisa, gostaria imenso, e é um apelo que faço, que como mulher, como mãe, como portuguesa, que os governantes que aqui não estiveram, aqueles que dizem que não sabem nada, que são, eu considero, que são os homens de Portugal que não têm aquilo que as mulheres não têm. Doutora Rogério Alves, eu gostava de lhe perguntar, em termos jurídicos, como é que a Justiça agora pode tratar este caso? Muito boa noite. Nós, os advogados, já estão habituados a ser os últimos a falar. É assim também nos julgamentos. É também para lhe dar menos tempo, porque senão se calhar usava muito. Ardil. Não é um ardil, foram a força das circunstâncias. A força das circunstâncias que eu aceitei muito passivamente e muito interessadamente. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, como é que a Justiça vai agir? É uma pergunta muito interessante, porque este caso é um caso tríplice. É um terrível caso humano, por tudo o que foi dito. Não vale a pena acrescentar mais nada. Pelas vítimas, pelos familiares das vítimas, pelo tipo de crimes e por todos os envolvidos. Repare, os tribunais não fazem julgamentos em tempo real. As televisões fazem um pouco. E há muitas pessoas afetadas, muitas pessoas atingidas, e há aqui uma ética... Mas tanto quanto já percebemos, nem da missa à metade aqui foi falado. Não sabemos. Mas repare, isto é um terrível caso humano, é um suculento caso mediático e vai passar a ser um processo em segredo de justiça. É uma situação complexa, porque aparentemente, ter-se-á desencadeado, ou ter-se-ão desencadeado, agora, recentemente, há um ano, agora mesmo, há alguns processos criminais
que, pela fase em que se encontram, estarão em segredo de justiça. E os tribunais terão agora a necessidade de, abrindo-se a toda a matéria, de toda a prova que for levada, os testemunhos, as informações, as fotografias, as cartas e tudo mais que possa ocorrer, mas também respeitando outras regras do regime democrático e do regime de justiça, e curiosamente, enfim, por uma ironia do destino, duas das pessoas mais intervenientes deste debate são advogados, estão hoje com capital de queixa e numa posição que ficou hoje aqui publicitada perante todos, mas sabem que até nestes processos, com esta configuração, as garantias de todos não são só as garantias do arguido, por mais que hoje uma determinada pessoa tenha aqui sido triturada com, digamos, o ênfase com que o foi. São as garantias das vítimas, são as garantias de quem vai ter dificuldade em dar a cara, são as garantias de quem poderá eventualmente ser ameaçado por dar a cara, que vão agora entrar neste túnel que é um processo em segredo de justiça. E é verdade... Aliás, quando não era em segredo de justiça, era em segredo. Portanto, não mas há... repara, esse segredo, eu queria dizer-lhe o seguinte, eu ouvi aqui muitas referências a processos que foram destruídos, que foram arquivados. Do tempo O tempo é importante porque, na justiça, repara, neste caso. A prescrição não foi criada hoje. A prescrição é um instituto muito velho no direito penal português. Porquê? Porque a comunidade jurídica que se reflete nos nossos deputados que legislam entende que, decorrido que seja um determinado período, que é aferido pela gravidade do crime, já não faz sentido que haja julgamentos. Isso é porque há uma sensibilidade insuficiente em relação aos crimes sexuais que atingem os menores. Ou seja, se há um determinado período, isso faz com que o menor, ao crescer, ainda possa não ter maturidade para o tal ajuste de contas na justiça. Por isso... Veria com bons olhos o alargamento desse prazo de prescrição em casos específicos de abusos sexuais, nomeadamente os que têm a ver com menores, que são esses que nos trazem aqui hoje. Sem fugir à sua pergunta, a que vou responder de imediato, quero dizer que no direito penal português houve uma evolução marcada nestes últimos anos. Como sabe, o nosso código é de 82. É um código de 1982. Teve várias reformas. E nesta matéria dos crimes sexuais, até 1995, eles resumiam-se basicamente à violação, que pressupõe, como sabe, violência, mas que não pressupõe essa violência... Há um avanço. Pronto, o que está a dizer com isso é que ainda temos que esperar muito mais tempo para que se encare essa possibilidade. Estou a dizer que tem de esperar. Ainda hoje já foi dito, até pelo Dr. Pedro Stresch, que só há 2 anos é que os crimes sexuais são públicos. Alguns deles. Públicos, para que as pessoas entendam, não é público... Significa que qualquer pessoa pode participar e que não há de ser. Mas para responder à pergunta que me fez, e pese embora nós nunca devamos pensar as leis no meio do fogo, e no meio das circunstâncias adversas como são estas, penso que era o Cícero que dizia, quando as armas falam, as leis calam-se. Não será bem o caso, nós podemos sempre repensar os prazos prescricionais, que aliás aumentam à medida que a própria pena máxima aplicável ao crime aumenta também. Porque repare, no caso dos crimes sexuais, o prazo prescricional não aumentou. O que aumentou foi a moldura penal e, portanto, o prazo prescricional arrastado pela pena máxima aplicável àquele crime. Por exemplo, em alguns casos é de 10 anos, o prazo prescricional, que em alguns casos era de 5 anos, passou automaticamente a ser de 10. Ou seja, há possibilidades de este caso ter desenvolvimentos na justiça. Repare, seguramente que há, por um lado, porque há factos recentes. E esses factos recentes, pelo que aqui ouvimos, estão longe de estar prescritos. Por outro lado, porque mesmo relativamente a factos mais antigos... Nós já não temos mais tempo, adorava ouvi-lo, a sua explicação em relação aos casos mais antigos. Em relação aos casos mais antigos, há 2 hipóteses. Ou estão irremediavelmente prescritos, o que sendo mau é de lei, e às vezes as leis têm estas consequências perversas, e vê-se até aqui em alguns testemunhos que foram prestados, nomeadamente na televisão, a dificuldade que os tribunais por vezes têm em entender aquilo que para muitos é óbvio, mas para o tribunal não é óbvio. E o tribunal não pode julgar por rumores, por versões, por parece que... Mas há a chamada tese do crime continuado, que, no meu ponto de vista pessoal, aqui terá uma muito difícil aplicação.